Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Chegou o dia, hoje às 21h30 o Glorioso entrará em campo no estádio Newton Santos, a nossa casa, para enfrentar o Peñarol, o primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo. Pois é, galera, o Botafogo foi semifinalista da Libertadores em 1963, também em 1973, e há 51 anos não chegava a uma fase tão avançada na competição internacional. Se passar do Peñarol, o Glorioso estará garantido na grande decisão do dia 30 de novembro, em Buenos Aires, Monumental de Nunes, estádio do River Plate, para enfrentar a equipe argentina ou o Atlético Mineiro, que deu um passo muito importante ontem para a grande final, vencendo o próprio River por 3-0 na Arena MRV. Mas foco total no jogo de hoje. O Botafogo precisa concretizar da melhor maneira as chances que serão criadas no estádio Newton Santos, vencer aqui no Rio de Janeiro e confirmar lá no estádio do Peñarol, quarta-feira que vem também, às 21h30. Pois é, galera, o Botafogo poderá entrar em campo com John no gol, Vitinho na lateral direita, Bastos e Barbosa na zaga, Alex Telles ou Cuiabano ou Marçal na lateral esquerda. O Botafogo tem 3 laterais para o lado esquerdo com muita qualidade, características diferentes. No meio-campo, Gregory e Marlon Freitas, mais adiantados, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus, a não ser que o técnico Arthur Jorge surpreenda a todos com alguma modificação de última hora do meio para frente. Não acredito. Acredito num Botafogo com esses 6 jogadores do meio para frente. Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. Muita gente vem falando a respeito de uma possível, aliás, provável retranca uruguaia, com o Peñarol podendo fazer linha de 5, com o Peñarol ficando o tempo inteiro atrás da linha da bola, com o Peñarol fazendo cera. Vamos por partes, galera. Muito foi visto contra o Flamengo nas quartas de final, vitória uruguaia no Maracanã por 1-0, empate em Montevidéu por 0-0. Mas o Peñarol, que é um dos protagonistas do futebol uruguaio, ao lado do Nacional, realmente no continente não vem fazendo graça há algum tempo. O Peñarol não tem os recursos financeiros que os clubes brasileiros têm, os que estão disputando a Libertadores, e o Peñarol, tecnicamente, não é tão bom quanto o Botafogo, Atlético Mineiro e até o River Plate. Mas é um time organizado taticamente e muito aguerrido. É um time que tem muita disposição, que se entrega em campo. O presidente do Peñarol, de forma muito respeitosa, falou que o Botafogo é a melhor equipe que o Peñarol enfrentou na competição, falou bem a respeito do nosso time, até jogando a responsabilidade para o Botafogo, mas ele falou sobre a paixão dos jogadores do Peñarol pela camisa. Muitos jogadores que atuam na equipe uruguaia são torcedores do Peñarol e isso para eles faz diferença. O Botafogo hoje também tem muitos jogadores e profissionais que trabalham no Glorioso e que torcem para o nosso Fogão. Isso também pode ajudar na caminhada até a final da Libertadores. Pois bem, galera, no campo e bola, então, um Peñarol organizado, um Peñarol aguerrido, mas um Peñarol, como eu disse, tecnicamente limitado. E o Botafogo precisa se impor tecnicamente com organização tática, principalmente na zona ofensiva. O Peñarol, por mais que tenha sido visto marcando muito atrás da linha da bola, tem um desenho de 4-2-3-1. E no início do confronto com o Flamengo, primeiro jogo no Maracanã, o Peñarol estava desenhado no 4-2-3-1, não fazia linha de 5, não ficava o tempo inteiro dentro da própria área, tentava sair em determinados momentos. O Flamengo criava de forma desorganizada, mas buscava as ações ofensivas, e o Peñarol se defendia de uma maneira tranquila. Não exatamente com aquela linha de 5 que foi vista em alguns momentos lá no Uruguai e também não estando o tempo inteiro dentro da própria área. Antes dos 15 minutos, numa dessas escapadas, o Peñarol iniciou um contra-ataque, uma transição bem feita
e mesmo em desvantagem numérica, conseguiu fazer o gol, porque tinha vantagem posicional e o Flamengo voltando de qualquer jeito, tentando cortar a inversão da esquerda para a direita e depois o passe da direita para dentro, não conseguiu gol de um atleta que nem vai atuar hoje, nem viajou para jogar contra o Botafogo, o Cabreira, 1-0 para o Peñarol no Maracanã. E o Peñarol, aos poucos, foi descendo a linha, o Flamengo tinha que atacar e o Peñarol buscava contra-atacar. Mas se você observar bem o jogo do Flamengo com o Peñarol no Maracanã, mesmo no 1-0, vai perceber que em alguns momentos o Peñarol, com uma última linha de 4, tinha 3 jogadores à frente dessa linha e mais 3 jogadores adiantados, dando até alguns espaços pelos lados do campo. Qual a vantagem defensiva do Peñarol em relação a outros adversários que o Botafogo pegou e conseguiu ludibriar no último terço? A última linha de defesa é mais difícil de ser manipulada. Dificilmente o Peñarol está com a linha de defesa desbalanceada. Dificilmente o Peñarol está com a última linha fragilizada. Por isso conseguiu ser eficaz e chegar até as semifinais da Libertadores. Mas o Botafogo, que transita muito com Almada, Savarino, eventualmente Marlon Freitas, Luiz Henrique vindo para dentro, por trás dos volantes adversários, pode encontrar boas soluções se o Peñarol jogar como jogou contra o Flamengo no Maracanã. Trabalhar as costas dos volantes, variar bem o jogo, trazer da direita para dentro, de dentro para o lado esquerdo, do lado esquerdo para dentro novamente, balançar bem a defesa adversária, porque o Botafogo é mais organizado ofensivamente do que era o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Então, com paciência, com tranquilidade, buscando os lados do campo, quando não der, trabalhando por dentro, o Botafogo pode sim fazer com que a defesa do Peñarol abra brechas, mesmo na última linha, que é tão equilibrada. Porque uma coisa foi o Peñarol no segundo jogo, em vários momentos fazendo linha de 5, puxando o lateral esquerdo, Maximiliano, para dentro da área praticamente. No Maracanã, quando o confronto ainda estava 0-0 e até no 1-0, o Peñarol, por mais que tenha se defendido na maior parte do tempo, também trabalhou em alguns momentos bem claramente com linhas mais próximas do meio-campo, com o time um pouquinho mais adiantado em relação àquilo que pensam muitos jornalistas, por exemplo, da grande mídia. Então, o Botafogo pode ter tranquilidade para ludibriar essa marcação do Peñarol. A torcida vai ser fundamental, a torcida alvinegra que está com o movimento Ninguém Ama Como a Gente, com a galera das organizadas e o povão, desde ontem preparando um ambiente muito propício para o Botafogo jogar no Newton Santos. Você pode procurar aí nas redes sociais do movimento Ninguém Ama Como a Gente, a ficha para se cadastrar e a partir das 10 da manhã de hoje estar no Newton Santos, contribuindo também com a festa, contribuindo com a formação desse ambiente tão importante para o Botafogo hoje, às 21h30, pela Libertadores contra o Peñarol. Então o Botafogo vai ter que ter tranquilidade, vai ter que rodar o jogo de lado a lado, e aí pode encontrar brecha pelo lado esquerdo da defesa do Peñarol, pelo lado direito da defesa do Peñarol, por dentro também. O Peñarol não tem uma brecha muito clara, embora o lado esquerdo deles, quando o lateral não entra para fazer a linha de 5, fique com alguns espaços que podem ser bem aproveitados, por exemplo, pelo Luiz Henrique, quem chegar ali para trabalhar com ele. Galera, o Botafogo pode fazer o Luiz Henrique ficar no 1 contra 1 ali pelo lado direito. Isso pode ser bem interessante contra o Peñarol mais tarde. Então, tranquilidade, não dar brecha para o Peñarol contra-atacar, porque eles têm qualidade para o contra-ataque. O Léo Fernandes é um jogador que não foi bem no Fluminense, mas no Peñarol é peça importantíssima na temporada. E ele é um meia central que se movimenta muito, inicia construções, consegue buscar o Silveira, que é um centroavante que segura bem fisicamente no corpo os zagueiros adversários. Então, olho no Silveira, olho no Léo Fernandes, porque além do Peñarol construir bem os contra-ataques, as transições, a equipe uruguaia muitas vezes não precisa de tanta velocidade pelos lados do campo, como equipes brasileiras fazem contra times como o Botafogo, que produzem muito na zona ofensiva.
e de vez em quando observam a transição rápida do adversário, não conseguindo marcar da melhor maneira. O Botafogo até marca bem as transições, foi mal contra o Criciúma naquele lance do gol, mas ali foi um contra-ataque do contra-ataque, algo completamente fora da curva, e nós já falamos bastante aqui. Mas tem equipes no futebol brasileiro que esperam times como o Botafogo e quando roubam a bola tentam sair em velocidade pelos lados do campo. O Peñarol até pode fazer isso, mas como o Léo Fernandes é um ótimo finalizador de média distância, de longa distância, a equipe uruguaia também busca essa transição com ele participando, podendo chutar da entrada da área, podendo chutar de média distância ou até mesmo de longa distância e levar perigo. Espero que o Botafogo marque muito bem o Léo Fernandes e que não faça faltas perto da área também, porque ele está acertando bastante com a camisa do Peñarol. Então precisamos ter muita disposição, muita vontade, organização tática. Defensivamente, o Botafogo precisa estar muito equilibrado, sabendo que o Botafogo vai ficar com a bola, os nossos zagueiros vão tocar bastante na pelota, o Gregory também iniciando construção ali no meio-campo praticamente, Marlon Freitas também. Muita atenção para que o Botafogo não perca a bola de bobeira e para que tenhamos essa facilidade de transitar no campo ofensivo. O Botafogo está criando menos em alguns jogos e mais em outros jogos, mas está criando sempre. A crítica aqui é feita em cima das finalizações que precisam melhorar. E o Glorioso precisa entender a responsabilidade que tem, porque a torcida estará lá apoiando, dando aquela força, e os milhões de apaixonados pelo Glorioso, pelo mundo, estarão também torcendo muito por uma vitória mais tarde. Estamos juntos, galera, olha só, todo mundo ativando o sininho, conteúdos no canal Fabiano Bandeira, ainda hoje. Então, sininho ativado, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Todo mundo deixando like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube distribui os conteúdos automaticamente para mais pessoas, todo mundo se inscrevendo. Fabi, já sou inscrito, traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 53 mil e depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Hoje às 14 horas e 30 minutos, Esporte na Band. Esporte na Band aqui no YouTube. Fabiano Bandeira participando, falando a respeito do nosso Fogão na semifinal da Libertadores. Então hoje, às 14h30, já se inscreva aí no Esporte na Band para acompanhar Fabiano Bandeira representando o nosso canal e falando sobre o nosso Glorioso. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, Fogo!